Delícia, nossa querida Sandra maravilhosa. Delícia, Sandrinha, boa eu estava perdida naquele cardápio aquela mesa maravilhosa. Não é? Orientação é tudo, né? Não é? E você sabe que às vezes, quando a gente tem esses problemas, principalmente sobre essa pensão alimentícia, que é muito sério. Eu sei, eu estou falando assim com propriedade, porque na época eu comentei com você, conversei com você. Quem passa por isso, né, fica numa agonia, não sabe o que fazer, não sabe se prejudica um, se prejudica outro, enfim. É um assunto muito delicado que você tem propriedade em falar. Seja bem-vinda. Obrigada, Celeste. Boa tarde a todos. Então, esse assunto é sempre recorrente, sempre atual, não é? Porque são fatos da vida. E você estava falando, inclusive, agora sobre a questão da alimentação. E me veio isso na cabeça. Por quê? Às vezes há crianças, os filhos, há pessoas que têm intolerância, né, à lactose ou a qualquer alimento e precisa de uma alimentação mais adequada, precisa comprar medicamento, precisa de suporte médico, de um técnico, profissional mais direcionado para os problemas, né? E tudo isso a gente sabe que não é barato, não é? Que necessita tempo para buscar um profissional, para acompanhar em consultas, etc. Agora, você me diz uma coisa. Uma mãe, por exemplo, que tem um filho ou filhos que tem esse tipo de problema, ou muito piores, que a gente problemas vê, com anomalias piores, né? Com problemas sérios. E que necessitam desse cuidado, né? E não tem condições financeiras, não tem o aporte financeiro do pai, do genitor, né? E como é que fica essa situação, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, fixado um valor de pensão, que a pessoa, sabe, naquela discussão, vamos nos divorciar, vamos providenciar tudo isso, faz um acordo e, de repente, aquele valor que foi acordado não é suficiente para suprir as necessidades do filho. Mas, Sandra, eu vejo tão claro isso, eu vejo tantos problemas relacionados com isso. Como é que é a cabeça de um juiz nesse caso, né? Nesse problema sério de pensão? Porque muitas mães se saem bem, tudo bem, ou, né, conseguem um acordo, conseguem o valor ou não. É aquela briga constante. Mas e aí, o juiz, como é que ele se posiciona diante dessa situação? Eu vejo essa sua ansiedade para dizer assim, puxa, como a pessoa do outro lado lá vai julgar vendo, é claro o problema. Então, o que a gente tem que fazer? Essa angústia que você passou agora é a mesma que a gente, como profissional que está assessorando a parte, a gente tem. Tanto de um lado quanto de outro também, porque às vezes a gente também defende aquele que paga, né? Certo. Então você vê, o que o profissional tem que fazer? Ele tem que levar para o processo a maior produção de provas, tá? A maior produção de provas, todo tipo de prova possível, vamos dizer, que seja legal dentro da legalidade e possível, para levar a realidade daquela família, daquela criança, daquele menor, daquele adolescente, né, para o juiz, para que o juiz entenda a sistemática familiar, né, porque cada família é uma família. Então, não adianta ele dizer assim, olha, 30% é suficiente para suprir as necessidades daquela criança. Só que se tem uma criança com necessidades especiais... 30% não é... Ela tem que ser tratada de uma forma diferenciada. Então, muitas vezes, no mês, aqueles 30%, vamos dizer assim, do salário, pagou as despesas básicas. Mas surgiu uma necessidade extra, um médico, uma consulta, um tratamento, um remédio que precisa. Às vezes não dá para esperar, né? Agora, Sandra, como é que eu aciono, assim, o pai não está sendo suficiente? Eu posso recorrer aos avós? Quem que recorre aos avós? O próprio juiz, o advogado? A parte. Porque, assim, às vezes, né, os avós têm mais condições. Que eu posso acionar tudo isso? Tá, então vamos lá. Como eu disse anteriormente, tem que levar todas as provas para o juiz, para ele analisar aquele conjunto de provas, né, documentos, para dizer, olha, isso é possível, isso não é. Porque você tem que levar sempre em base o seguinte, aquele que paga,
e aquele que recebe. Tem que ter uma balança. Perfeito. Então, o que paga não pode pagar mais, né, do que o que ele pode. Porém, o grande problema é esconder a condição para não pagar. Esse é um problema, tá? Perfeito. E aí quando você diz assim, mas se o pai ou a mãe que paga, porque hoje a gente sabe, né? Pode ser que de repente o pai detenha a guarda e a mãe é que paga a pensão. Também Tá? tem esse cenário também. Isso. Aí você tem uma criança que tem um gasto, vamos dizer assim, ela gasta em torno de 3, 4, 5 mil reais por mês. Tá. Eu estou fazendo um valor hipotético. Tá, certo. E o valor dos 30% referente a salário, vamos dizer assim, que é o usual, que até 30% dos rendimentos líquidos daquele que paga, não é suficiente. Então, vamos dizer que seja 2.000 ou 1.500. E o restante, como é que fica? Aí é que é o problema. Então, mas aí existe a questão da proporcionalidade. A mãe também colabora? Também colabora. Perfeito. Mas a mãe que colabora, né? A gente sabe disso. Sim, muito bem. a mãe que colabora. Eu sou uma mãe que colaboro. É a Só para o Brasil saber, eu sou uma mãe que colabora. Exatamente. É a residência, é a net, é a roupa, é a festinha. Tudo. Tudo. É praticamente tudo. Praticamente tudo. É praticamente tudo. Aí quando você diz assim, não, mas mora com a mãe, mas eu pago para a mãe. Não, não paga para a mãe, paga para o seu filho. Só que aí você tem que fazer uma análise dessa questão da família e saber quanto gasta. Não deu, não é suficiente. Aí o pai vai dizer, não, mas eu não tenho condições. Muito embora às vezes tenha, mas não vai pagar e dizer assim, olha, não, ele precisa de um tênis ou ela precisa... Isso é muito comum, tá? Precisa de um tênis ou um skate, está fazendo aula disso. Não, eu já pago a pensão e acabou. Já pago a pensão. E aí, isso se torna necessário e quando é um caso de necessidades ainda especiais, os avós têm condições. Então, o que você tem que fazer? Olha, o que o pai paga não é suficiente, ele se nega a isso, a família é abastada, os avós é um caso excepcional, que você pode tentar, inclusive, na justiça, dizer o seguinte, olha, ele não tem condições, e tem pai que diz assim, eu não tenho condições, não trabalha, você não consegue provar, desvia todos os valores, você não consegue fazer prova. Ele entra com alguma coisa que ele não pode... falta de emprego, miséria doença, lá, problema de doença, de saúde, estado de miserabilidade. Miserabilidade. Isso. Aí o que você faz? Não podemos pular etapa. Isso é importante saber. Tá. Então, assim, quem é o devedor principal? É o genitor ou a genitora? São os responsáveis, os responsáveis. São os responsáveis. Então, ele é o principal. Você não pode, sabe, Celeste, pular. Não, o pai eu já sei que não tem, então eu vou direto para o avô e a avó. Isso não pode. Então você tem que passar por essa etapa, demonstrando. Aí vai demonstrar, não tem condições, não paga, não dá. Então o que você vai fazer? Então você vai buscar quem? Os avós. Vai recorrer aos avós. Demonstrando que tem condições. E o lance é o seguinte, quando os avós são condenados a pagar pensão, precisa verificar bem isso, porque muitas vezes pode ser dividido entre os avós paternos e maternos. Tá? Esses avós que estão sendo denunciados, vamos dizer assim, estão sendo cobrados, né? Eles podem dizer o seguinte, tudo bem, eu posso até pagar, mas também tem os avós maternos que também podem ajudar. Tá. E aí você aí já tem aí que... vai fazer aquele jogo. Chamou então a Lid, chamou para o processo os outros avós? Ótimo, então vamos lá. Quem tem mais condição? E tudo isso, você diz assim, mas não está na lei algumas coisas, mas você tem que levar para o juiz e mostrar a situação, porque você tem que levar em base a prioridade, qual que é a criança, o menor, o adolescente. Agora, Sandra, você como profissional já deve ter visto situações assim... Bastante. Situações assim que você fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo, mas está acontecendo. Sim. Relacionados com o pai e com a mãe, né? Porque às vezes eu não estou defendendo nem pai nem mãe em hipótese nenhuma, mas no caso assim, a mãe que mais recorre, que mais vai lutar, brigar, mas relacionado com o pai, né? Mostra pra gente, assim, alguma situação, me fale alguma situação que realmente você ficou perplexa com essa situação. Fala, não é possível que alguém tenha a coragem de se posicionar dessa forma, né? Ou negar alguma forma.
uma situação assim. O que eu fico... Relacionado com a pensão alimentícia. Isso, o que eu fico assim indignada, por exemplo, é quando o pai, ele se nega a pagar a pensão porque ele diz assim, olha, eu quero pagar para a criança, mas eu não quero pagar para a mãe. Veja, a mãe, a genitora, é responsável, até que aquela criança atinja a maioridade, o adolescente, em receber esse valor da pensão, né? E utilizar da melhor forma possível. Então, o que eles fazem? Eles param de pagar a pensão, porque dizem assim, não, eu pago para a mãe e a mãe, eu não vejo no que ela gasta, e essas coisas. Então, a criança acaba sofrendo. E aí, primeiro, pode pedir a prestação de contas. Tá? Se o dinheiro não está sendo utilizado para o filho adequadamente, pede uma prestação de contas. Ele pode, tem esse direito. Agora, o pior dessa história é quando, por conta dessa questão da pensão, o ex-casal, utiliza a criança como meio de atingir o outro, meio de barganha. Então, olha, você não vai ver o meu filho ou minha filha porque você não paga a pensão adequadamente. Você gasta com a namorada, com viagens, com... Veja, viver é um direito da pessoa. Isso é uma questão muito forte, que acontece mesmo. Isso. E o pior, aí ele pode viver a vida dele normal, tem que cumprir a obrigação, porque quando me chega assim e fala assim, olha, doutora, eu não vou pagar porque eu não acho justo o que eu fui condenado a pagar. Olha, veja só, se houve uma condenação e se houve um processo, se houve uma decisão judicial que tem que pagar, decisão judicial não tem que discutir. Não se discute. Tem que cumprir. Foi pedido, foi pedido. Cumprir, porque o não cumprimento gera consequências. Perfeito. E às vezes insistem em não cumprir, por mais que você diga o que tem que ser feito. Muito bem. Agora, essa é uma questão que tem que ser resolvida entre os dois. A criança não tem nada a ver com isso. Então, a visita é um direito do pai ou da mãe, claro. Independente da questão pensão. Pensão é uma caixinha, a visita e a convivência é outra. Agora, eu percebo que tudo isso fica mais pessoal do que propriamente a situação em si, né? Então, a coisa mistura tudo. Essa é a parte pior. Porque, olha, eu digo assim, é inevitável você não se envolver no lado pessoal. Porque você, lógico, eu digo porque eu também passei por isso. Sim. Eu sei que alguém aqui tem pensão alimentícia, aqui vocês, alguém está sofrendo por pensão alimentícia? Eles estão discutindo para ver o que vai dar daqui essa pensão alimentícia. Mas isso é inevitável. Inevitável quando quando a gente faz o divórcio, né? Ainda mais que não é algo assim, em comum amigável, em comum acordo, a coisa vai pro lado pessoal e não tem como você direcionar diferente. E o pior, né, Celeste, é quando começa a falar mal do outro para a criança. Não é? Então, diz assim, aí, por exemplo, a criança aparece, já aconteceu comigo, o pai vai entregar a criança na casa da mãe, devolver, e ele paga a pensão e a criança tem as coisinhas dela que a mãe compra com o dinheiro da pensão. Vai para a casa do pai, que tem uma vida mais abastada, uma condição financeira melhor, compra do bom e do melhor para a criança. Ele diz, aqui você usa isso. Chega na porta da casa da mãe, arranca sapato, arranca tudo, entrega a criança descalça e diz, não, mas esse é meu. Não, esse você vai usar na minha casa. Que coisa, existe, isso já aconteceu, sabe? Outra situação, olha, sabe por que você está com o tênis furado? Porque seu pai paga uma pensão irrisória, é um valor pequeno. Ah, não vai passear porque o seu pai não paga. O seu pai tem dinheiro para gastar com namorada, com passeio, mas não tem dinheiro para pagar pensão. E isso acontece o contrário. Olha, eu poderia, o pai, ter uma situação melhor com você, mas já que a sua mãe optou em ter a vida dela, namorar. Então, quando acontece tá namorando, tá viajando, tá curtindo, então a criança começa a ser um meio de barganha. Isso é terrível, porque sabe o que vai acontecer? Eles vão gastar sim,
no consultório de psiquiatra, de psicólogo. Falou tudo. Com remédio. Falou tudo. Porque essa criança, ela começa a entrar nesse clima horroroso e vai ser um adulto problemático. Vai ser um adulto problemático. Olha, eu ficaria aqui horas com Sandra, porque ela tem um conteúdo maravilhoso, ela tem casos assim que a gente poderia ficar aqui horas falando, mas as redes sociais da Sandra já estão na sua tela para você poder acompanhar. Ela é muito querida, o paizinho dela, né? Seu pai, né? Isso, é. Ela é muito querida, ela sempre é muito presente nas redes sociais. Você pode entrar, conversar com ela e ela esclarece de uma forma assim muito rápida, muito simples. Ela é muito objetiva. Toma lá da cá e não tem por onde. Obrigada, Celeste. Obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde a todos, viu? Obrigada, Fiquei muito feliz em rever você e um feliz 2025 para todo mundo. Para todos nós, eu agradeço a todos vocês, a nossa equipe linda, todos os nossos participantes. O importante é você fazer boas escolhas, né? E ter sempre no seu coração, na sua mente, boas atitudes e boas ações. Ficamos aqui. Amanhã tem muito mais Tarde Top com você. Aquela tarde mais gostosa, mais saborosa, com muito mais alegria e mais energia para você. Beijo, Brasil! Amanhã tem muito mais. Tchau! Linda. Estrada sem